Bom, começa hoje o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial e para explicar como é que esses repasses vão funcionar, quem serão os beneficiados, gentilmente nos atende o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Presidente, mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan e nesta nova rodada do pagamento do auxílio emergencial. Como vai? Bom dia. Bom dia, quero agradecer o espaço de vocês para a Caixa Econômica Federal. Hoje é um dia muito importante. Nós começamos a realizar o segundo ciclo de pagamentos do auxílio emergencial e já temos um volume intenso de pagamentos, mas com tranquilidade, porque é exatamente esse equilíbrio que nós buscamos. Pagar o mais rápido possível e, ao mesmo tempo, evitar aglomerações e filas. Claro, e para explicar para os ouvintes espectadores, quem tem direito a esse novo auxílio, presidente? Nós tivemos um conjunto entre o Ministério da Cidadania, a Dataprev e a Caixa Econômica Federal. Então, a partir do último decreto, foi realizada uma análise e se começou com a base de pessoas que receberam auxílio da última vez. E foi aplicado todas as regras e, com isso, você tem aproximadamente, neste primeiro momento, 38 milhões de pessoas, sendo que 10 milhões do Bolsa Família e os outros 28 milhões que não são do Bolsa Família e que se enquadram nas regras que foram relacionadas. A maior diferença é exatamente que agora, seja os 3 salários mínimos para a família e o meio salário por membro da família, agora eles são concomitantes. Então, antes era um ou outro. Então, são regras um pouco mais rígidas e que, eventualmente, serão ampliadas, mas essa é uma discussão que está acontecendo nesse momento. Presidente, agora a pergunta de Diogo Schelp. Presidente Guimarães, obrigado pela presença, bom dia. Uma pergunta prática, a pessoa que já recebeu no ano passado o auxílio emergencial, ela precisa pleitear novamente ou é só aguardar e verificar se ganhou o direito? Quer dizer, isso é uma questão prática. E a outra a notícia de filas no Ceará para recebimento do auxílio emergencial. Como evitar isso? Diogo, primeiro ponto, ninguém precisa efetivamente se cadastrar novamente. Todos os cadastros já existem, as contas já existem, são contas de graça, gratuitas, e que vão ser realizadas os seus depósitos naturalmente. Eu nem sabia dessa questão do Ceará, mas hoje o que nós estamos realizando é o depósito na conta corrente. Então tem um ponto muito importante, que é o seguinte: não há, neste momento, o saque das pessoas. Então, neste começo, o que pode estar acontecendo é que as pessoas podem estar indo às agências por 2 motivos. Primeiro, uma confusão, e aí é muito importante esse espaço que vocês estão nos dando, porque exatamente para sacar, seja nas lotéricas ou nas agências, será necessário algumas semanas. Neste momento, o que nós estamos fazendo, como fizemos ano passado, é o depósito nas contas digitais e as pessoas podem utilizar essas contas digitais para pagar contas de água, luz, gás, para fazer compras na internet e usar o QR Code. Mas elas não podem, exatamente como ano passado, sacar. E por que isso? Senão nós teríamos filas no Brasil inteiro. Mas para finalizar, é sempre assim no começo, para que as pessoas entendam um pouco. Então, de novo, reforçando, neste momento é o depósito na conta. E sim, nós tivemos na segunda-feira e hoje algumas pessoas indo exatamente para verificar o Caixa Tem, se tinha alguma questão, se não estava funcionando. Por quê? Porque as pessoas mais humildes trocam de número do pré-pago muitas vezes. E por uma questão de segurança, um CPF só pode ter 2 telefones. Quando vai para o terceiro, para o quarto ou para o quinto, é bloqueado e as pessoas têm que ir às agências. Então, mas eu vou
certamente, Dene, vamos conversar com o Paulo para entender e eu volto aqui rapidinho para vocês para entender o que está acontecendo no Ceará. Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, agora a pergunta de Rodrigo Constantino. Bom dia, Pedro. Pois é, eu quero agora fazer uma pergunta um pouco mais teórica, ao contrário dessa pergunta prática do Diogo. Você vem com uma experiência do mercado financeiro, inclusive participação de privatizações. O ex-presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, um liberal também, ele saiu da presidência do Banco do Brasil mais convencido da necessidade de privatização. A Caixa me parece um caso diferente, né? É muito importante nessa crise que o país está vivendo, inclusive para identificar esses milhões de invisíveis, como chama o ministro Paulo Guedes. Eu queria que você pudesse esclarecer isso, a sua passagem até agora no comando da Caixa Econômica Federal. Fortaleceu sua convicção de que esse banco, em particular, tem um serviço social muito importante a prestar? Rodrigo, importante a sua pergunta. Hoje nós temos 3 grandes momentos da Caixa Econômica Federal. O auxílio emergencial, nós fechamos a venda integral do Banco Pan, que era uma operação que antes desse governo dava, na média, 60 milhões de prejuízo para o Brasil por ano, e nesses 2 anos de governo isso se transformou em 600 milhões de reais de lucro por ano, uma diferença de 11 vezes, mas saindo do negativo, indo para o positivo, e nós vendemos mais um ativo não core, porque não faz nenhum sentido para a Caixa Econômica Federal ter um investimento num banco menor que faz exatamente o que nós fazemos de consignado e o banco digital. E hoje começamos o IPO da Caixa Seguridade, primeira abertura de capital da história da Caixa Econômica Federal, de uma empresa da Caixa Econômica Federal. Eu não posso comentar nada sobre isso, estamos num período de silêncio, mas exatamente é uma síntese do que você falou. Ou seja, nós somos um banco social, que estamos em basicamente todos os municípios, vamos aonde ninguém vai, temos agências barco, 12 caminhões e fazemos o pagamento exatamente nos lugares, aí é importante, Diogo, o Rodrigo acho que sabe bem, nosso grupo foi em 93 finais de semana pelo Brasil, mas não é no Rio de Janeiro onde eu nasci, São Paulo onde eu trabalhei 15 anos ou Brasília. É em Pacaraima, na fronteira com a Venezuela, Tabatinga, no meio da floresta amazônica, na fronteira com o Peru e a Colômbia, lugares que só tem a Caixa. E lugares, a gente abriu uma lotérica dentro de uma aldeia indígena. Por quê? Porque a aldeia, os índios falavam uma língua diferente e tinham que andar 3 horas para chegar a uma agência para receber o auxílio emergencial ou o Bolsa Família. Então, em síntese, nós estamos abrindo 76 agências, devemos abrir mais 100 agências em municípios acima de 20 mil habitantes, com a condição de ter a folha de pagamento. Então, esse equilíbrio entre ser um banco social e ter resultado financeiro, senão é inviável, e, ao mesmo tempo, contratando pessoas. Por quê? E aí, para finalizar esse ponto, né, para não me estender muito, falo bastante, há 2 semanas atrás, você teve um feriado de 10 dias na cidade de São Paulo. Basicamente, quem abriu? A Caixa Econômica Federal. Por quê? Porque nós pagamos o Bolsa Família. Vocês já imaginaram 10 dias e pessoas extremamente humildes que não têm acesso ou não conseguem utilizar, por exemplo, o Caixa Tem? E aí tem uma resposta de por que alguns milhões têm que ir às agências, porque eles não conseguem. Se a gente tivesse parado os 10 dias, ontem, na segunda-feira, dia 5, nós teríamos, na nossa estimativa, 3 milhões de pessoas nas agências, o que seria a maior aglomeração da história recente. Então, para finalizar, nós temos, sim, Rodrigo, hoje não tem nenhuma dúvida que o braço social do governo brasileiro é a Caixa Econômica Federal. Nós reduzimos as taxas como nunca foi reduzido. Cheque especial começa a 1,8% ao mês. Temos 4 linhas de crédito imobiliário, cada uma delas é a menor do mercado. E, ao mesmo tempo, nunca tivemos tanto lucro. Tivemos 21 bilhões em 2019, mesmo no ano de pandemia, ano passado, 13 bilhões de reais. E conseguimos, com esse lucro, abrir agências, contratar pessoas
e reduzir as taxas de juros. Então, e por último, no crédito imobiliário, ano passado, nós emprestamos 116 bilhões de reais, mantivemos 1,5 milhão de empregos e ontem, com o presidente, eu anunciei, mas eu reforço aqui, no primeiro trimestre de 2021, nós crescemos 75% o crédito imobiliário ano contra ano. Ou seja, neste primeiro trimestre de 2021, houve um crescimento matemático do crédito imobiliário em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Então, mas é um equilíbrio muito importante e, na minha opinião, a Caixa tem um papel decisivo social. Sim, e essa nova rodada do pagamento do auxílio, presidente, claro, é muito bem-vinda, mas a gente sabe também que vai atingir um número muito menor de pessoas e que o valor também é mais baixo, é o possível, né, é o que tudo indica. Quem foram as pessoas excluídas, por quê, qual foi esse critério de seleção? E também eu gostaria de saber se foi só problema, claro, financeiro para o governo pagar ou se tiveram outros motivos. No ano passado tiveram muitos pagamentos indevidos, o dinheiro foi recuperado, parte dele? Sim, você colocou exatamente os pontos. Uma parte foi as pessoas que não deveriam ter recebido, mas é a parte menor de exclusão. A maior parte é a renda, que realmente você tem uma renda agora, uma análise da renda mais estrita. E, além disso, um ponto também muito importante é que algumas pessoas, como voltaram a trabalhar nesse ponto, estão numa situação melhor. Vamos lembrar que quando houve análise ano passado, em abril do ano passado, nós tínhamos o Brasil parado. Então, de fato, eu posso dizer isso pela Caixa Econômica Federal. Em abril e maio, a Caixa estava basicamente parada para realizar o pagamento do auxílio. O que eu entendo do governo é que esta é uma análise que está sendo feita neste momento com o Congresso, para eventualmente aumentar um pouco o número de pessoas, mas, de novo, a Caixa não está envolvida nesse dia a dia, até porque o pagamento de quase 40 milhões de pessoas neste momento já é um desafio que basicamente nenhum outro banco no mundo fez. Outros países como os Estados Unidos muitas vezes mandam um cheque. Aqui no Brasil, de novo, acho que foi o Rodrigo que falou, foram 38 milhões de pessoas que eram chamados invisíveis. Então, mesmo que a gente fosse mandar o cheque, ia mandar para onde? A gente não sabia dessas pessoas. E um último ponto, estas pessoas, esses 38 milhões de invisíveis, quando precisavam pegar dinheiro emprestado, pegavam a 20% ao mês. E agora nós vamos lançar, provavelmente no final do mês que vem, uma grande operação de microcrédito por uma taxa basicamente 10 vezes menor do que essa. Então, um ponto muito importante de inclusão social desta operação do Banco Digital é que muitas vezes essas pessoas estiveram negativadas, não tinham condição de ter uma conta bancária. Hoje, 38 milhões de brasileiros que não tinham conta passaram a ter, e volto a reforçar, essas contas são de graça e elas valem após o auxílio. Então, esta operação do auxílio, ela é fundamental, mas o Bolsa Família mesmo, 1/4 das pessoas que recebem o Bolsa já movimentam via o Caixa Tem. E a gente tem mais pessoas com chave do Pix pelo Caixa Tem do que pelo Internet Banking normal da Caixa. Dado que nós somos o banco com maior número de chaves do Pix, isso demonstra que essa iniciativa do governo ano passado, ela mudou a cara financeira do Brasil, e isso é uma questão que depois, com calma, mais para frente, se vocês quiserem, eu entro num detalhe maior. Perfeito. Será uma revolução. Esse é um dos 3 maiores bancos digitais do mundo e já está funcionando. Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, mais uma vez, presidente, obrigado pela atenção, pelos esclarecimentos, e fica aqui o convite para uma próxima entrevista. Um abraço, bom trabalho. Um abraço, muito obrigado pelo espaço que vocês nos dão.